E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez bora com mais um review de Peach Baby 2 com a resenha do episódio 2. E olha, meus amores, eu gostei desse episódio, achei que foi muito bom. O Willy realmente chegou causando, né? Como a gente tinha teorizado, ele é um alfa. Agora fica a dúvida, será que ele é um alfa especial? E se ele for, ele teria algum poder relacionado ao tempo? Por isso que ele venceu o Baby naquela corrida anterior? Nesse episódio, inclusive, ele perdeu uma corrida para o Baby, né? Mas parece que ele não usou os poderes dele se ele tiver poder. Em outras palavras, o Willy deixou o Baby vencer. Será? Os poderes do Jeff, gente, as visões dele estão cada vez mais sinistras, né, gente? Coitado do Baby, vai sofrer pra cacete. E sim, gente, na minha visão, o Tia Alan foi bem trouxa de reentregar o Jin à equipe, né? Principalmente porque eles nem pediram para o Peach conferir ali, né? Já que o Peach tem poder de elementos. Eu acho que as coisas podem ser o que não parece. Daqui a pouco eu explico esse raciocínio para vocês. Ah, e eu quase ia esquecendo, gente. O Charlie no modo papai furioso é realmente um tesão, né, gente? Trouxe ao relacionamento uma adrenalina que, na minha opinião, o Baby tava sentindo falta, sabe? Eu acho que em alguns momentos o Baby pensou que a relação dele estava morna. Para o Baby, gente, foi como se uma fênix do desejo tivesse reacendido ali a relação deles. Só que apesar do Baby ter amado isso, os olhos do Charlie indicam que ele nem tanto assim. Bora lá comentar tudo do segundo episódio de Peach Baby 2. Vamos lá. O episódio se inicia com o Charlie e o Baby contando ali para a ex-Hunter o como que o Chris fisicamente é muito idêntico ao Wei. O Charlie sugere que o Chris pode ser um doppelganger do Wei, mas o Baby não está convencido. O Charlie então fala que o Pete já testou o Chris e acha que o Baby pode estar exagerando ali quando ele comentou que o Chris pode de alguma maneira estar envolvido na morte do Wei. Pergunta a opinião do Alan ali, gente, a gente vê o Alan claramente em cima do muro ali e a conclusão da ex-Hunter é apenas ficar de olho no Chris. O Norte então flagra o Sonic conversando com alguém ali no telefone. Quando o Norte se aproxima, o Sonic imediatamente dá um jeito de encerrar a ligação e ele não conta para o Norte com quem que ele estava falando. Eu senti aqui o Sonic desconversando bastante. O Norte até pergunta se o Sonic está evitando ele de propósito, mas o Sonic nega, né, gente? Basicamente falando que não é um bom momento. Enquanto isso, o Chris vai encontrar o Pete, né? E aqui a gente vê o Pete devorando o Chris com os olhos, né, gente? Ele realmente era obcecado pelo Wei. Reparem na montagem dessa cena, né, gente? A maneira como o Wei tomava ali a bebida é justamente a maneira como o Chris toma. Só que nesse momento a gente tem completamente o ponto de vista do Pete, né, gente? Por isso que a câmera passeia ali pelo corpo do Chris, né? É a forma como o Pete tá olhando para ele. O Chris então ignora isso por enquanto e diz que o Pete precisa dele para conseguir concluir o soro que dissolve as habilidades. Ele comenta que há rumores de que alguém está gastando uma fortuna em pesquisas de alfa, rios e rios em dinheiro procurando pesquisadores, mas que ninguém sabe ao certo quem é essa pessoa. O Chris sente que tem algo errado e fala para o Pete que o Pete tem que confiar nele, né? Que ele é a única pessoa ali que o Pete pode confiar. Pete então decide ceder e contrata o Chris pelos seus próprios motivos. Lá na casa deles, gente, o Baby tá indo sair de moto aí para esfriar um pouco a cabeça e o Charlie decide acompanhar ele. Durante a conversa, gente, o Baby fala pro Charlie que ele não aceita ter perdido a corrida para o Willy e que ele vai treinar muito mais e que as habilidades do Willy são melhores que a do Charlie sim. Se o papai não tomar o cuidado, né, se o papai relaxar, a mamãe pode começar a prestar atenção no novato, né, que ele é bem picante. O Charlie imediatamente fica com ciúmes, né, e começa a demonstrar a possessividade dele, o domínio dele sobre o Baby, né, então começa a morder ele, beijar ele, chupar. Promete que vai se provar na próxima corrida. E reparem o amplo sorriso que o Baby tá aqui quando ele percebe que o Charlie está com ciúmes. Ele até provoca o Charlie, né, seu vira-lata Charlie. Falando agora do Kenta, gente, a gente sabe que o Careca levou ele e o Winner para encontrar o Tony. Claro, né, gente, eles ficaram chocados, principalmente o Kenta. O Tony então fala para o Kenta que mesmo que o Kenta tenha matado ele, que ele pode voltar a estar ao seu lado, que ele vai ensinar uma lição para os seus filhos, mas que ele ainda aceita o Kenta como um filho. Só que o Kenta não aceita, né? O Careca então desmaia ele e larga ele próximo a um lixão. Iner, por outro lado, gente, imediatamente aceita voltar a trabalhar para o Tony, que revela ter infiltrado alguém na ex-Hunter que irá destruí-los. E sim, essa pessoa pode ser o Jin, pode não ser. Porque se fosse o Jin, seria óbvio demais, seria um reaproveitamento de enredo da primeira temporada. Então eu tô começando a pensar que talvez a pessoa que o Tony se referiu aqui, na verdade é o Sonic, né?
Talvez ele tenha achado alguma maneira de chantagear o Sonic que faz com que o Sonic não consiga negar e ele vai trair a X-Hunter. E ele que tá passando informações ali para o Tony e seus capangas e tal. O Chris então fica lendo notícias sobre a morte do Tony e do seguinte, o Alan tá ansioso ali e aí ele começa a trocar as lâmpadas da casa ali e ele acaba machucando em um caco de vidro. O Jeff imediatamente aparece e começa a chupar o dedo ferido. Só que Alan começa a deixar os seus pensamentos intrusivos e impróprios tomarem conta, né, gente? Então ele malicia e muito o momento. O Jeff percebe que o Alan tá ansioso, né? O Chris fisicamente lembra muito o Wei mesmo e a X-Hunter sente muita falta do Wei. E aí eles decidem comer alguma coisa, gente, só que o Alan deixa claro para o Jeff que agora ele não tá com fome de comida não, ele tá com fome de garotinho, né? E aí os dois começam a se beijar ali preparados para fazer a arte de morar pelado. De volta à oficina, finalmente chegou a oportunidade do North, né? O Alan promove ele aqui a um corredor principal que o Kim saiu da equipe. North fica radiante aqui, né, gente? O Sonic também, ele abraça ele ali, fica pulando, comemorando com ele. Dá pra ver como que eles se importam muito com o outro, né, gente? Na verdade, esses dois deviam ir arranjar um quarto louco. O Alan então introduz o novo mecânico da X-Hunter, né, gente? Que não é tão novo assim, né? Já que é o Jim. Ele explica que o Jim apareceu na casa dele tarde da noite ali e contou pra ele que o Jim, o Winner e o Kenta foram tirados da prisão. Alguém misterioso que eles não fazem ideia quem é, mas é uma pessoa que parece ter muita influência e poder. Ele não tinha pra onde ir ali e o Alan fala que ele acredita em segunda chance e de fato o Alan é assim mesmo, mas para o Jim voltar completamente pra X-Hunter, o Baby que tem que aprovar, já que o Baby foi a pessoa que o Jim mais feriu com a sua traição. E o Baby aceita, né, gente? Até brinca, só que não com o Jim aqui. Eles tiraram todas as chaves de fenda ali da oficina, gente, porque lá na primeira temporada o Jim lhe deu uma bela de uma cacetada utilizando uma chave de fenda. O Jeff se compromete a supervisar o Jim ali durante o trabalho dele e eles aceitam o Jim de volta na X-Hunter, o Charlie também. E aí eles fazem o primeiro treino oficial do North ali como um corredor principal. O Baby vence esse treino, obviamente, afinal ele é o Pit Baby. E aí o Jeff vai fazer uma manutenção no carro ali. O Alan comenta que o Jeff redobrou os cuidados. Com certeza isso é fruto de tudo que o Jeff e a equipe passou de pesado lá na primeira temporada, né, nas mãos do Tom. Só que aí, gente, o Jeff acaba tendo uma visão de dois carros colidindo. A visão foi tão forte, gente, que parece que o Jeff estava dentro do carro ali. Ele sentiu um impacto muito grande. Então, gente, pode ser que quanto mais os poderes do Jeff ficarem mais fortes, mais o seu corpo enfraquece. Essa com certeza pode se tornar a principal motivação para o Charlie desenvolver o soro que dissolve as habilidades, né, gente, para salvar a vida do Jeff. E aí o Baby vai para o bar sozinho, gente, e o Willie aparece aqui, oferece para pagar uma bebida para o Baby, fala que é seu fã, provoca o Baby e que ele saía com qualquer alfa no passado desde que o alfa fosse bonito e ele deixa claro que ele é muito bonito. O Baby se irrita aqui com esse jeito debochado do Willie, gente, ele tenta se afastar, só que o Willie entra na frente dele. E ele permanece provocando o Baby até fala com ele que o cheiro de alfa fede. Então fala que ele precisou chegar tão perto para sentir assim, que ele deve ter perdido seus poderes. E aí ele traz o Charlie pra conversa, gente, o Baby fica ainda mais puto do que ele já está. E os dois decidem apostar uma corrida juntos. Se o Willie vencer, o Baby vai para casa com ele essa noite. Se o Baby vencer, o Willie deve deixar ele em paz. Enquanto isso, o Charlie e agora o Chris trabalham na fórmula do soro, só que uma funcionária do Pete ali mostra para o Charlie uma foto do Willie e do Baby com os rostos bem próximos. A foto é suspeita, gente, e ela deixa o Charlie enciumado. A corrida então acontece em uma espécie de parque improvisado, eu achei que essa cena foi muito boa. É eletrizante, cheio de curvas perigosas e derrapagem, aquela adrenalina dinâmica que só Pit Baby nos proporciona. No fim, o Baby consegue vencer. Curiosamente, gente, aqui a gente não tem o Willie falando tic-tac, 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 como é na primeira vez, né? O que pode indicar que ele não utilizou seus poderes aqui, caso ele tenha poder. Depois da corrida, gente, ele pede uma selfie com o Baby, né? Afinal, eu sou o seu fã. Só que ele vai se aproximando demais e tocando demais, o que deixa o Baby muito irritado. Só que o Willie consegue tirar a foto que ele quer, né, gente? Foto essa que ele publica no Instagram depois. A intenção do Willie claramente aqui é fazer o Charlie e o Baby brigar. O Baby então empurra o Willie aqui, falando pro Willie deixar ele em paz e vai embora. Em casa, o Baby encontra o Charlie ali de cara fechada. O Charlie pergunta pra ele ali o que ele tava fazendo, gente, e o Baby decide esconder
que ele encontrou o Willy, né? Seja porque ele não se importa nem um pouco, ou seja porque ele pensou que isso só resultaria em um conflito, né? Em uma briga entre eles. Independente do motivo do Baby aqui, gente, tá errado. Ele escondeu do namorado dele o que aconteceu. Então se apega a bebida aqui falando que ele só tomou um drink, pede desculpas para o Charlie quando o Charlie continua em cima dele ali. Fala que não vai beber mais, que ele vai ter corridas sérias ali pro Charlie não se preocupar. O Charlie, que já sabe a verdade, prefere não confrontá-lo diretamente. Ele apenas comenta do cheiro de alfa em Baby e o Baby fala que é o mesmo cheiro de sempre e que o olfato do Charlie tá muito melhor. E o Baby entra na sedução do Charlie e o Charlie pergunta se a mamãe quer o papai e a mamãe fala que quer o papai desde quando ele entrou na sala ali. Charlie então parte pra cima do Baby com tudo, gente, mas ele rasga a camisa do Baby aqui e o Baby geme. Pá, gente, que meu Deus do céu, o que foi essa cena? Pavel, meu filho. Admitindo aqui que ele tava querendo brincar de papai e mamãe com o Charlie aí, desde o momento que ele viu o seu filhote esperando por ele em casa, gente. O Baby é sensacional. E a noite é intensa, né, gente, com o Charlie agressivo e dominante, bendando o Baby e dizendo que garotos travessos precisam ser punidos. E o Baby totalmente não encarando isso como uma punição, né, gente? Ou melhor, talvez encarando isso como uma punição, mas a punição mais deliciosa, mais saborosa, mais esperada que ele já teve em sua vida, né, gente? O Baby adorou cada segundo dessa arte marapelado, gente. Inclusive ele sentiu muito mais prazer nessa daqui do que, por exemplo, aquela que eles fizeram no primeiro episódio em cima do capô do carro dele. E a arte marapelada aqui, gente, vai das escadas pro sofá e sabe-se lá mais aonde. Eu só sei que o Baby tá tão envolvido, tão consumido pelo próprio prazer dele, que ele não percebe a expressão raivosa nos olhos do Charlie enquanto o Charlie come ele. Na manhã seguinte, gente, o Baby decide preparar um café da manhã para o Charlie, né, para compensar ele ali pela noite anterior. Ele comenta com o Charlie que o papai pegou muito pesado essa noite, mas o sorriso tá amplo, né, gente? Como eu falei, ele adorou cada segundo. Ele se divertiu completamente e admitiu que esse jeito de alfa feroz do Charlie é muito sexy. Só que aqui a gente tem um contraste bem grande, né, gente? Como que o Baby tá muito feliz e satisfeito e o Charlie nem tanto assim, mas mais uma vez o Charlie guarda isso pra ele, né, gente? E o que? Ele tá explodindo de ciúmes. Então decide ignorar isso por enquanto e ele e o Baby planejam uma viagem juntos ali assim que eles terminarem seus respectivos trabalhos. Só que aí o Baby recebe uma notificação ali e ele vê que o Willy publicou uma foto deles bem próximos ali no Instagram e marcou ele, né, gente? E o Baby apenas olha frio para o celular enquanto o Charlie apenas observa ao longe, gente. Mas com certeza o ciúmes já tá dominando aqui a mente do Charlie, né, gente? Ele vai pensar demais e sim, ele tem motivos para pensar demais. Afinal, o Baby escondeu dele que ele encontrou o Willy na noite anterior. Não foi por falta de oportunidade que o Charlie deu a ele para falar a verdade, né? E aí no laboratório, o Chris comenta com o Charlie que fizeram alguns testes nele ali, né? A gente sabe que o Charlie foi o primeiro cobaia ali para o soro dissolve habilidade. E ele comenta que a resposta para o soro ali pode estar nas células do Charlie, né? Eles descobrirem o porquê que as células do Charlie são mais resistentes do que as células dos outros alfas especiais. Agora falando do Jeff, ele se despede do Dean ali, o Alan e o Baby foram treinar juntos, né? O Norte e o Sonic também não está ali, então o Jeff tá sozinho na oficina, e aí ele tá mexendo num carro ali, gente, de repente ele tem uma visão assustadora e longa. Dessa vez a visão é ainda mais intensa, né, gente? É como se o Jeff sentisse ali a dor que o corpo do Baby vai sentir. Ele então começa a sangrar pelo nariz e, exausto, utiliza suas últimas forças para ligar para o Alan e pedir para que ele entre em contato com o Baby imediatamente. Alan percebe que tem algo estranho na voz do seu namorado, mas o Jeff não tem forças para responder mais. Nesse momento, o episódio 2 de Peach Baby chega ao fim. Eu gostei bastante desse episódio. E vocês? Gostaram? Não gostaram? Tem outras teorias? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E agora, como sempre, eu ia comentar preview do próximo episódio, gente. Mas isso aqui eu não quero spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão. Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 3 de Peach Baby 2. Então, vamos lá. A preview abre com o Kenta indo até o Peach aqui e revelando pra ele que o Tony está de volta. E aí depois a gente vê o Peach tentando flertar com o Chris aqui. Será que o Peach tem algum plano, gente? Alguma segunda intenção aí
atrás da aproximação que ele vai ter com o Chris? Ou será que ele apenas quer comer o Chris ali e pensar como se o Chris fosse o Whey e é isso? E aí depois a gente vê o Sonic incentivando o Norton ali, dando apoio para ele, né? Que vai ser a primeira corrida do Norton como corredor principal. Depois a gente vê uma DR, né? Uma briga entre o Alan e o Jeff. O Alan tá muito decepcionado que o Jeff escondeu dele, que seus poderes voltaram, né? Ele até pergunta o que a palavra namorado significa para o Jeff, né? Porque para ele provavelmente é confiança, e sim, é confiança mesmo. E aí o Baby parece que vai sofrer um acidente, mas eu acho que vai ser um acidente menos grave do que era para ser, por conta da interferência do Jeff. E aí depois a gente vê o Willy bem próximo do Baby aqui, falando que vai cuidar dele enquanto o Charlie não aparece, só que nesse momento o Charlie aparece ali e pergunta que diabos que tá acontecendo, né, gente? O vira-lata do Baby tá muito puto, né, gente? Explodindo de ciúmes. E o que isso mesmo, isso vai ser muito entretenimento pra gente. Mas eu espero, gente, que dois joguem esse jogo, entendeu? Então que apareça um alfa bem bonito aí pra dar em cima do Charlie e deixar o Baby morto de ciúmes, gente. Porque lá na primeira temporada, quando o Baby ficava com ciúmes, Brasil, era entretenimento puro, né? Tô muito ansioso pro episódio 3 de Peach Baby 2. E vocês? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!